Boa noite, senhoras e senhores. Está em andamento aqui na capital desde hoje e vai até amanhã o Fórum da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas para a Sustentabilidade. Quando exatamente nesta terça-feira, amanhã, será celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Sustentabilidade é uma palavra relativamente nova, existente há cerca de 20 anos para cá, mas crescente no seu uso e no seu significado, na medida em que quer traduzir preservação do meio ambiente natural para as gerações futuras, o que também significa dizer no combate a todos os tipos de poluição. Definição muito vasta, porque diz respeito a tudo que tem a ver com qualidade de vida, aliado ao processo de desenvolvimento responsável sob os aspectos social, econômico e cultural. Nesse sentido, o debate tem muito valor sobre sustentabilidade. Ainda mais quando praticamente às vésperas da conferência Rio+20, que acontecerá a partir da metade da semana que vem no Rio de Janeiro, relembrando a Rio 92, evento muito mencionado no Brasil e no exterior, mas lamentavelmente de poucos efeitos práticos no Brasil e no mundo. Daí que a insistência nesta pregação da sustentabilidade, seus princípios e propostas continuam muito importantes. Por isso, trazemos o tema para o Conversas Cruzadas de hoje. São convidados no nosso programa o vice-presidente da União dos Empresários Cristãos Latino-Americanos, com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, o engenheiro argentino, Dr. José Maria Simoni, o empresário e presidente da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas do Rio Grande do Sul, Dr. Antônio D'Amico, o presidente da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil e vice-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Dr. Sérgio Cavalieri, e o professor de Direito Administrativo na PUC e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dr. Juarez Freitas. Nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, constrói um mundo melhor, CIEE, Ações Sociais que Transformam, e Sistema FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. O nosso telespectador pode enviar a sua opinião durante o programa para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada, no singular. E a opinião do telespectador, como se sabe, pelo longo tempo, tem o patrocínio da vinícola Laurentia Vinhedos do Brasil. Antes do debate, conforme nossos colegas do programa anterior já registraram, nós também queremos registrar que, ao anoitecer de hoje, nós recebemos a triste notícia do falecimento de um colega aqui da TV Com, que inclusive atuava neste programa, no Conversas Cruzadas, como operador de áudio. Trata-se de Tiago Obregon, o Tiaguinho, como todos aqui o chamavam. Tiaguinho foi vítima de um lamentável acidente de trânsito na madrugada do dia 19 de maio, fato muito registrado, quando era transportado junto com outros colegas da TV de volta à casa em carro da RBS, depois de cumprirem a jornada da noite. O acidente ocorreu na Avenida Oscar Pereira, esquina Doutor Malheiros, entre Medianeira e o bairro Santo Antônio, quando o carro da RBS, como se registrou na época, que estava parado na sinaleira, foi atingido por um outro veículo. Desde então, o Tiaguinho estava internado no Hospital Cristo Redentor e não resistiu aos muitos ferimentos que sofreu. Então, o nosso pesar, a nossa solidariedade aos familiares por esta grande perda. Dito isto, a vida continua no Conversas Cruzadas e principalmente para tratar de um tema tão importante como sustentabilidade. E nós vamos começar pelo professor de Direito Administrativo na PUC, na URGS, que tem obra sobre este tema, inclusive aqui está, há mais tempo teve a gentileza de me presentear com o volume. Sustentabilidade, direito ao futuro. Portanto, é um estudioso desta matéria e por isso gostaria que desse início ao nosso debate de hoje. Doutor Juarez, boa noite.
Boa noite, estimadíssimo Lazier, estimados colegas de mesa, estimados telespectadores. Em primeiro lugar, um esclarecimento conceitual. O que é sustentabilidade, né? Já que se fala tanto do tema. O conceito de sustentabilidade tem a ver com o famoso relatório Brundtland, um documento da ONU de 1987, intitulado Nosso Futuro Comum, e que influenciou profundamente a Constituição brasileira no seu artigo 225, um ano depois. Ali se diz, é aquele desenvolvimento sustentável, é aquele desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades das gerações presentes sem impedir que as gerações futuras supram as suas próprias necessidades. Portanto, há aqui já um compromisso de solidariedade intergeracional da maior relevância. Esse conceito foi e é merecidamente festejado. Mas já há autores que foram além dele. No meu livro eu proponho que se vá um pouco além dele, inspirado em uma série de colegas como o nosso Amartya Sen, que esteve há pouco tempo em Porto Alegre. O Amartya diz com razão, um grande economista, que o conceito de necessidade é muito pobre, é insuficiente, reduz muito a humanidade pensar apenas na necessidade das gerações presentes e das gerações futuras. Já é um notável progresso. Mas a sustentabilidade é um valor. É muito mais do que uma simples necessidade material. E por isso, Lazier, eu tenho trabalhado com um conceito de bem-estar. Então, um desenvolvimento sustentável é aquele capaz de propiciar as condições para o bem-estar físico, psíquico e social das gerações presentes e das gerações futuras. Isto é a sustentabilidade. Normalmente se associa sustentabilidade à sustentabilidade ambiental. E é bom que seja assim, porque ela foi negligenciada por muito e muito tempo, a ponto de alguns autores serem até catastróficos, coisa que eu não sou. Mas a situação, sobretudo de poluição, é grave, é gravíssima, e até me preocupa mais neste momento do que o tema das mudanças climáticas, embora esse também me preocupe. Muito bem. Agora vem um ponto importante. Com esse conceito de sustentabilidade, nós só iremos longe se trabalharmos com a sustentabilidade ambiental, social, econômica. Essas são as clássicas, o tripé clássico, chamado triple bottom line. Mas não é suficiente, Lazier. É preciso também trabalhar com a sustentabilidade jurídico-política e com a sustentabilidade ética. Eu vou dar uma palhinha sobre esta última, sustentabilidade ética, que eu considero a mais importante para introduzir o tema e a minha participação. Eu vou gostar porque no outro evento que o senhor estava, o senhor discorreu sobre todos os outros itens e não houve mais tempo para falar sobre a sustentabilidade ética. Exato. O que vem muito a calhar aqui no Brasil. Estamos precisando muito dessa sustentabilidade. Sem dúvida. Até porque a corrupção é insustentável intergeracionalmente, quer dizer, estamos com exemplos cabais disso. E ela sempre privilegia uma lógica predatória de curto prazo do Estado patrimonialista. Mas eu queria dar um exemplo com base na Constituição brasileira. Nós temos ainda uma ética demasiado antropocêntrica, né? Uma ética que se preocupa quase que exclusivamente com o humano e com a utilidade humana. Essa ética é desafiada pelo princípio constitucional, no caso brasileiro, da sustentabilidade, do seguinte modo. A dignidade humana é um princípio constitucional, intangível, que está lá na Carta. Não há dúvida que ainda há um longo caminho de afirmação e de concretização de tal princípio. Mas a Constituição foi além dele. A Constituição, isso tem com implicações jurídicas e éticas da maior importância. Ela exige uma equidade que não seja só uma equidade voltada para o presente. Reconhece direitos de gerações futuras, sequer nascituros são. Isso, portanto, alarga o horizonte intertemporal da ética como nunca. Mas, mais importante, a Constituição brasileira proibiu a crueldade com os seres de outras espécies. Mas isso está no 225 da Constituição Federal.
E lhes dou 2 exemplos éticos e jurídicos de aplicação dessa proibição de crueldade. A farra do boi foi considerada inconstitucional. Notem, pela ética tradicional, os bois, os animais, todos eles eram dados para requintes de crueldade do gosto humano. Não é mais assim. A Constituição proibiu a crueldade e o Supremo Tribunal Federal assimilou esse princípio ético que vai além da dignidade humana. Igualmente, o nosso Supremo, considerou inconstitucional a rinha de galo. Pelo mesmo motivo. Notem que esses conceitos há pouco tempo seriam impensáveis. Mas eu quero dizer algo para os nossos telespectadores, que os que forem talvez aí um pouco mais antigos certamente vão lembrar. Há pouco tempo, na nossa região da Serra, por exemplo, pessoas de bem, pessoas que não... absolutamente pessoas de bem, tinham o hábito de caçar passarinhos. Sim. Os gringos gostam para sobrevivência. Né? Não. Alguns por razões esportivas. Eu me lembro que à época, eu não estou censurando, eu estou apenas registrando. Felizmente as coisas mudaram. Hoje praticamente essas mesmas pessoas, alguns parentes meus, já não praticam tal ato, porque já conseguiram ir um pouco além dessa visão antropocêntrica, fechada, limitada e pobre, acanhada, que reduz a humanidade a uma dimensão altamente egoísta na sua relação com a natureza. Essa contraposição entre o homem e a natureza, entre a espécie humana e o resto, é que a sustentabilidade, na sua dimensão ética, vem eliminar. Portanto, a sustentabilidade eticamente gera uma equidade intertemporal de longo prazo, gera uma solidariedade intergeracional, mas também gera uma relação intra- e interespecífica de outro nível. Perfeito. Essa é uma particularidade interessante, mais restrita a esta proibição de crueldade contra os animais. Mas também na sustentabilidade ética tem outros aspectos que poderíamos tocar depois. Sem dúvida, com muito prazer. Porque o quadro, o professor Juarez já pintou aí, se refere à sustentabilidade ambiental, social e econômica. E ele disse que tem mais, que evoluiu, que ingressa também a jurídica, a política e a ética. Mas vamos adiante, ouvindo também o engenheiro Sérgio Cavalieri, que é presidente da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil e vice-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, está vindo de Belo Horizonte para este evento em andamento aqui na capital e atua na área da distribuição de combustíveis. Engenheiro Sérgio, boa noite. Boa noite, Lazier. É um prazer estar aqui com você, com os telespectadores. E eu gostaria de salientar que esse nosso evento que se iniciou essa manhã é um evento anual que é realizado pela entidade aqui do Rio Grande do Sul, pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. E esse ano tem essa feliz coincidência, o tema sempre é Fórum ADC para a Sustentabilidade, e tem essa coincidência esse ano com o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse tema para a nossa entidade não é um tema novo, muito pelo contrário, é um tema que já tratamos há muitas décadas. Essa entidade foi fundada na Bélgica em 1931, chegou ao Brasil em 1961, então já temos aqui no Brasil 50 anos de atividades. E a principal preocupação sempre foi a questão da responsabilidade social empresarial, e aí considerando um aspecto bastante amplo, iniciando com o ser humano, com a preocupação justamente com o que o professor falava da dignidade do ser humano, que vem em primeiro lugar em qualquer preocupação na questão empresarial, assim a nossa visão, a nossa conceituação, a nossa visão e a nossa ação como empresários, de ter o ser humano em primeiro lugar, para que toda a atividade empresarial beneficie em primeiro lugar o ser humano e de tudo que daí decorre. O ser humano está inserido na natureza, o ser humano não vive sem a natureza, então precisamos também preservar a natureza
e as boas relações da atividade empresarial com o ser humano, com a natureza, com a comunidade e com todas aquelas chamadas partes interessadas que se relacionam diariamente com o ambiente empresarial. Esse então é a nossa proposta, esse é o nosso desafio, o que nos move no entorno dessa entidade, dessa associação, e temos avançado bastante. A entidade vem crescendo mundialmente, vem crescendo aqui também no Brasil. O Rio Grande do Sul é o estado mais forte da associação no Brasil, que contempla o maior número de regionais. Depois o doutor D'Amico vai contar um pouco mais aqui especificamente das atividades no Rio Grande do Sul. E esse tema da sustentabilidade é o nosso dia a dia, estamos permanentemente discutindo esse tema e fazendo com que as empresas sejam cada vez mais sustentáveis. E sustentáveis quer dizer empresas perenes. Empresas perenes são empresas competitivas. Então não há nenhuma contradição, até o oposto do que normalmente se entende. Normalmente as pessoas, até mesmo alguns empresários, pensam que para ser sustentável ele vai perder competitividade, ou vai aumentar seus custos, ou vai ter maiores dificuldades de competir. Mas isso é um paradigma que está sendo quebrado, porque a própria sociedade passa a exigir essa postura ética, postura correta, postura das empresas que respeitam seus trabalhadores, seus colaboradores, respeitam os consumidores, e tem essa preocupação também com o meio ambiente. E isso absolutamente não tem custo e faz com que a empresa seja mais admirada, a empresa seja mais reconhecida, com uma melhor reputação e, portanto, seja uma empresa que vai durar mais tempo e que tem mais chance de ter sucesso no mercado. Nesse particular, a outorga dos prêmios ISO, né? Sim. Tem sido de grande valor, porque identificam as empresas realmente preocupadas com sustentabilidade também. Exatamente. Bom, vou lhe pedir mais adiante, numa próxima intervenção, essa relação empresário-trabalhador, empresário e meio ambiente, que é algo que está na moda. Sim, sim. O doutor D'Amico, eu tive a oportunidade de almoçar com ele há 30 anos atrás. E estou vendo que o senhor é um homem que tem perfeita sustentabilidade pessoal. Sem dúvida, é o armarinho. Doutor Antônio D'Amico é empresário, presidente da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio Grande do Sul, vice-presidente do Grupo Capão Novo, foi lá que nós estivemos juntos, e dirigente da Ajurem Advogados. Boa noite. Boa noite. Exatamente há 30 anos eu assumi a presidência da DC aqui do Rio Grande do Sul. A nossa entidade é uma entidade, como disse o doutor Sérgio, ela visa focar uma programática dentro da área empresarial, mas baseada nos princípios da doutrina social cristã. A partir de 1891, quando foi editada a Rerum Novarum, na época do conflito capital-trabalho, que era muito emergente em função da publicação do Capital de Marx, e havia realmente uma condição subhumana de tratamento das relações de trabalho. E então o Leão XIII, na época, lançou a Rerum Novarum, que era uma encíclica que tratava dos tempos novos. E o foco central da encíclica é o bem comum. Depois, 40 anos depois, em 1931, houve uma encíclica chamada Rerum Novarum, e neste ano foi criada no mundo inteiro a Uniapac, que é a nossa entidade máter que reúne os empresários cristãos do mundo inteiro, que estamos já inseridos em mais de 30 países no mundo inteiro. Mas a provocação maior, quando foi editada essa encíclica, foi em função do totalitarismo que estava disseminado aqui na América Latina e na Europa, e que o Santo Padre, então, lançou um princípio novo que era da subsidiariedade. Junto com o bem comum, na Rerum Novarum, já havia sido focado o princípio da solidariedade e, obviamente, calcado na dignidade da sem dúvida nenhuma, é o centro e a vertente pela qual, né, nós temos a responsabilidade como dirigentes de empresa de preservar, junto à sua comunidade de trabalho, uma condição digna e uma remuneração adequada.
A nossa entidade lançou, já pelos idos de 1978, duas ferramentas para os empresários, que é o balanço social e a participação de lucros. Nós fomos pioneiros trazendo essas ferramentas da Europa. Na época, o pioneiro nesse primeiro balanço social foi a CIA na Europa, que são empresas, e são 2 dirigentes dessa empresa que já presidiram a nossa entidade. E a partir dessa ferramenta que mensura a participação da empresa na sua obrigatoriedade de dar o maior atenção aos seus colaboradores, que foi a vertente pela qual hoje temos as políticas de governança corporativa, que englobaram essas atividades decorrentes. Mas, mais recentemente, nós tivemos, em 1991, uma encíclica muito instigante de João Paulo II, chamada Centésimos Anno. Ele, no item 42 dessa encíclica, ele faz um desafio à comunidade mundial face a uma situação histórica que estava evidente. O comunismo, com a queda de Berlim, tinha sucumbido, mas ele fazia uma reflexão dizendo que o capitalismo, até então praticado, e nas condições como era, não trouxe ao homem, como homem integral, a felicidade daí decorrente. E faz uma postura muito forte no sentido que nós devamos criar um capitalismo do futuro mais aberto, mas não como o capitalismo na versão original de Adam Smith, mas dentro como dizíamos hoje no nosso fórum, mais uma visão franciscana do capitalismo, por incrível que pareça. Ou seja, uma economia de mercado social, voltada para o interesse do homem, para que o homem se realize como pessoa humana integral que ele é, dentro de uma visão de que todos nós somos criados por Deus dentro da mesma isonomia. E isso me faz lembrar, que quando eu fui convidado a visitar Israel, e aí tem um exemplo muito marcante. Eu visitei um kibbutz. Nesse kibbutz tinha uma família que ficava sem o marido de segunda a sexta, porque ele era a maior autoridade em medicina de Israel, e estava distante mais ou menos 150 quilômetros de Jerusalém. Ele passava de segunda a sexta, esse professor, dando aula na Universidade de Jerusalém. Mas ele voltava sexta de noite para conviver com a família, mas tinha que cumprir sábado e domingo as suas funções dentro do kibbutz. A função dele era limpar as latrinas. Então a dignidade do homem não está na objetividade do que ele faz, mas na sua subjetividade. Porque cada um de nós foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então não há distinção entre as pessoas. Então por que então nós trouxemos o tema sustentabilidade nessa visão cristã da sustentabilidade? Com a última encíclica, Caritas in Veritate, o Santo Padre, ele que teve uma assessoria muito importante, inclusive de um pensador que há 2 horas atrás deu uma palestra para nós, professor Stefano Zamanha, aonde ele advoga realmente, então, a figura, uma nova postura na economia mundial do capitalismo social, voltado para o homem, para a realização do homem na sua integralidade. Eu vou lhe pedir para começar o próximo bloco, porque o senhor lançou na mesa aí alguns conceitos interessantes para desdobramento. Quando o senhor fala em capitalismo franciscano, isso parece uma utopia nesses tempos que nós vivemos, de uma competitividade feroz, né? Em que a chamada globalização é prioritariamente materialista, né, em detrimento do solidarismo. É o que nós vemos no mundo hoje. Exatamente. Né? É uma competitividade desvairada. Então, e egocêntrica. Exatamente. O sentido é o lucro. Ou ter descobertas tecnológicas primeiro. Então, onde é que se enquadra toda esta pregação, e o senhor fez menção aí a inúmeras encíclicas,
mas parece que elas são tão pouco seguidas, né? Então o movimento que os senhores desempenham é muito meritório, mas a parece difusão dessas princípios, essa difusão, mas parece que ela não está conseguindo impregnar ainda o mundo com essas ideias. Então vou lhe perguntar por quê, o que é preciso fazer. O lazer, a maratona se começa com a primeira step, né? Com o primeiro passo. É verdade. Bom, o engenheiro José Maria Simone, torcedor do Boca, já nos disse aqui antes, é vice-presidente da Federação dos Empresários Cristãos Latino-Americanos, com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, e nesta entidade ele é responsável pela defesa da sustentabilidade. Veio de Buenos Aires especialmente para este evento. Boa noite. Boa noite, Lacer. É um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhar essa mesa de discussão. Aliás, você acaba de colocar um dos grandes elementos que nós temos que continuar debatendo e trabalhando. A nossa organização representa mais ou menos 30 países no mundo e mais de 16 mil pessoas que são os associados à UNIAPAC no mundo todo. O grande problema que nós temos é como levar na prática o que o Dr. D'Amico acabou de explicar agora, que é todos os conceitos que existem na doutrina social da Igreja e nas encíclicas e levar ele na prática. Como você falou, a globalização é uma das mudanças mais importantes que tem no mundo de um empreendedor, de um dirigente de empresa, que está fazendo uma transformação muito grande na forma de trabalho. E essa grande transformação está sendo que quanto mais volume e demanda de produtos tem, menos pessoas trabalham. E uma das nossas grandes preocupações, nós que somos empreendedores, dirigentes, é continuar dando trabalho, que é um dos princípios mais importantes para o desenvolvimento da pessoa. Mas esse desenvolvimento tem que ser com dignidade. Não pode ser que uma pessoa seja um recurso, seja uma ferramenta. Não, é uma pessoa. E como pessoa temos que ser muito conscientes que como pessoa ele tem necessidades materiais, do que você falou, Juarez, materiais, psíquicas, humanas, e tem necessidades espirituais. Se nós desconhecemos esses três conceitos que são parte da formação da pessoa, nós estaríamos fazendo um grande erro. Então, a sustentabilidade tem que estar baseada em como se faz a sustentabilidade da pessoa, que é aquilo que continua para frente. É por isso que nós estamos fazendo esse encontro aqui em Porto Alegre, com convidados de vários países e convidados da região, mas o mais importante é trazer a discussão de que nós estamos aqui para fazer uma coisa que vai continuar. E o mais importante de tudo é que tudo tem que estar focado na pessoa, que é o mais importante da criação do mundo. Porque por mais que eu falasse sobre aspecto ambiental, se esse aspecto ambiental não estivesse para servir ao desenvolvimento e à dignidade do homem, estaríamos falando realmente só para ter um melhor aspecto ambiental, só por isso. E não tem sentido se não se fala qual é o resultado disso. Vou lhe pedir que o senhor fale um pouquinho sobre o papel das políticas governamentais, que parece que tem sido políticas tímidas, impressão que se tem. E por que é assim? Até porque a Argentina atualmente está no radar aqui dos brasileiros também, porque a Argentina está atravessando uma crise econômico-financeira. E aí, né, em que medida vai haver tempo para cuidar da sustentabilidade? Não só, o Brasil também tem seus problemas, todos têm seus problemas. Tá aí
a zona do euro, os Estados Unidos, etc. Será que eles, será que eles têm tempo de pensar ou de tratar de sustentabilidade nesta circunstância? Deixa eu fazer um intervalo, o senhor daqui a pouco fala sobre isso. Nosso telespectador pode opinar sobre o tema para o conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Voltamos. Mas é, querido.